Salve galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre jogadores do futebol brasileiro que poderiam estar em outros times, mas estão aqui, né? Numa série B, tipo assim, não são só jogadores brasileiros, mas são jogadores que podem ser contratados pelo futebol brasileiro. Estamos aqui, né, com o Derrick Lacerda. Esse cara, ele é jogador do Cuiabá. Ele estava emprestado para o Sport. Aqui, a carreira dele é tipo assim, no Acadêmica, que eu não faço ideia de onde é esse time. Aí foi lá pro Moreirense, lá em Portugal. Aí depois ele foi pro Ponferradina, na Espanha. Aí depois ele foi pro Cuiabá, por empréstimo. Aí ele foi vendido pro Cuiabá. Depois ele voltou. Aí depois ele foi de empréstimo pro Ponferradina. Aí ele, no Cuiabá, foi de empréstimo pro Sport. No Sport, ele fazia umas coisas que, tipo assim, fez um gol contra o Cruzeiro. E uma coisa que eu queria, tipo, fazer um próximo vídeo falando sobre esses lançamentos longos. Sobre esses lançamentos aqui, então tem. Vamos aqui para essa notícia aqui do Derrick Lacerda. Que eu queria mostrar para vocês. Derrick Lacerda é afastado por atos de indisciplina no Sport. O Sport anunciou na noite dessa quinta-feira, no dia 6. Ele estava emprestado até o final do ano. Mas por causa desse negócio que ele fez, ele não faz mais parte dos planos e foi... Como é que chama? E foi devolvido. Tipo assim, foi devolvido pro Cuiabá. Aconteceu que na quinta-feira, dia 6, o jogador recusou a participar de algumas atividades do treinamento. Ele é o artilheiro do Sport no Brasileirão, do Lanterna, né? É isso. Tipo assim, as estatísticas aqui, estatísticas na carreira. 2025, ele fez 8 gols e deu uma assistência. No Sport, ele fez 6 gols e no Cuiabá ele fez 2. Mas vamos contar aqui, não é só os do Sport. O que acontece? O Derrick Lacerda era o melhor jogador do Sport no campeonato pra mim, na minha opinião, e ele cometeu esse ato de indisciplina. Se ele não cometer mais atos de indisciplina, essas coisas, eu acho que ele pode ser reserva de algum time de grande, como tipo um Bahia, um Botafogo, um Cruzeiro da vida, ou pode ser até titular no Atlético Mineiro, num Bragantino, dependendo da situação. Um jogador, tipo assim, muito bom, tipo assim, sabe aquele atacante falso, atacante completo, que ele pode ser falso 9, que ele pode ser tudo isso daí? É ele. Agora vamos para um jogador colombiano. Vou falar aqui pra vocês que não é só ele de Colômbia. Ele, né, começou a carreira aqui no América de Cali, ele foi pro Atlético Futebol Clube, depois ele foi de empréstimo pro Leones, aí esses dois times aqui, o Leones e o Atlético FC, foi de empréstimo. Depois ele foi aqui, voltou para América de Cali, ele foi vendido pro Carabobo, depois ele foi de empréstimo pro Deportivo Cali, depois ele foi de empréstimo pro Carabobo, depois ele foi de... Não, terminou. Depois ele foi vendido pro Saraverro, depois terminou um empréstimo dele, né, pelo Carabobo, aí depois ele foi pra La Equidade, depois... Em 2025, ele foi pro Atlético Paranaense. Esse Kevin Viveiros, ele é um ponta-direita, nasceu dia 26 de 4 de 2000, tem 1,80. Ele é um jogador que vai jogar a Série A, não, que pode jogar a Série A no ano que vem, mas que o provável é que ele não joga. Uma coisa provável que talvez ele pode não jogar, vai sair vídeo, né, sobre a Série B. Não sei se já saiu, não sei que vídeo que vai sair primeiro, mas enquanto eu tô gravando esse vídeo, no mesmo dia, eu já gravei um vídeo sobre isso. Nessa temporada, ele já jogou Libertadores, Supercopa da Colômbia e Campeonato Colombiano.
Aí ele fez 20 gols, juntando tudo isso daí, tirando as coisas do Brasil. Aqui nesse campeonato colombiano aqui, vamos desconsiderar, as coisas da Colômbia vamos desconsiderar. Na Copa do Brasil ele fez um gol e no Brasileirão ele fez 9, ou seja, 10 gols. Ele também fez 4 gols na Libertadores. Ele joga muita bola, ele é rápido, ele é leve, ele é como se fosse uma Ferrari. É rápida e leve. Não tem nada a ver. Mas ele joga, tipo assim, muito bem. Ele tem um chute bom. Ele tem uma velocidade boa, mas ele sabe controlar o pique, essas coisas que algum jogador começa a correr com a bola e não para mais. Ele é um dos, entre aspas, artilheiros da Série B, mas não é artilheiro. Ele pode, aqui no Brasil, ser um jogador ponta direita de time grande. Eu acho que ele pode entrar numa ponta direita de um Bahia, numa ponta direita de um próprio Botafogo, mas como titular e talvez como reserva de um Bragantino. Não, Bragantino não. Como a titular de um Bragantino, como reserva de um Santos, tipo assim. Reserva do Santos não, titular do Santos como reserva de um Flamengo, de um Cruzeiro, como reserva do Mirassol. Antes do Mirassol, acho que ele seria titular. E agora vamos finalizar com Neiser Villarreal. Esse cara, ele não tem nenhuma ligação, nunca jogou no Brasil, mas ele pode ir pro Brasil. Quem pode ver, o Cruzeiro tá de olho no Neiser Villarreal. O Vasco desistiu. Esse sumiço aí, vou colocar aqui. Esse aqui, artigo aqui do GE, do Globo, né? Cruzeiro de Olho. Diretoria segue contrato com o atacante, tá? Isso daí não importa. Tem os gols dele com pré-contrato assinado junto ao Cruzeiro colombiano. O colombiano Neiser Villarreal está há mais de 10 dias sem comparecer aos treinos do Milionários, com quem entregou no último mês de vínculo com os Isso aí não importa. Ele já tem meio com pré-contrato assinado. Esse negócio aí do sumiço dele foi dia 3 de novembro. O que acontece? Ele pode estar tendo algum problema familiar, alguma coisa assim, e por isso que ele não tá indo. Mas ele é um atacante rápido, joga muito. Ele foi um dos artilheiros, né, da Copa do Mundo Sub-20. Ele jogou a Sul-Americana, fez 8 gols. No campeonato aqui da Colômbia ele não fez nada, mas na seleção, né, nacional e aqui na Sul-Americana, no Sul-Americano, né, Sub-20, ele jogou muito. Ele entrou aqui no time, né, ideal, como atacante. E o Arroyo aqui também entrou. Arroyo que é jogador do Cruzeiro. Aqui na Copa do Mundo. Ele também entrou. Não entrou, né? Mas ele seria como se fosse uma reserva, né, dessa equipe. O campeão foi Marrocos. E o Neiser Villarreal foi artilheiro. Nota média do jogador. Aqui, os artilheiros aqui, a maior assistência não entrou. Que manda, o Neiser Villarreal teve 6 gols e assistência junto. E os jogadores aqui com melhor nota média, ele fica aqui bem embaixo. Ele fica aqui com 7.5 de nota média por cada jogo. Eu acho que não teve um pênalti para bater, converter. Não teve um pênalti. E foi esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, porque se vocês se inscreverem, eu vou conseguir, né, monetizar com os vídeos e os vídeos vão ter uma melhor qualidade. E é isso, galera. Obrigado por tudo, obrigado por esse vídeo e tchau.